Graça e paz, meus queridos, que a graça de Cristo, que excede a todo entendimento, continue mudando cada vida e cada coração. Queridos, estamos começando mais uma semana e hoje estaremos mais uma vez glorificando e exaltando a esse Deus que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, que tem derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida a sua maravilhosa graça. E eu te convido neste momento a que você curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Eu te chamo para que você, juntamente com a sua família, ore ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pela semana que se passou, por essa nova semana que estamos recebendo das mãos do nosso Deus, neste primeiro domingo do mês de abril. Falemos com Deus neste momento. Pai querido, Pai santo, agradecidos somos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. O que seria das nossas vidas se não fosse o teu cuidado? O que seria das nossas vidas se não fosse o teu amor? O que seria de nós se não fosse, ó Deus querido, a tua misericórdia e a tua maravilhosa graça? Pai Santo, te pedimos perdão pelos pecados que nós cometemos, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que não foi do teu agrado, que contrariou aquilo que está escrito na tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados. Ó Pai eterno, te pedimos a tua direção para o culto coletivo deste domingo, primeiro domingo do mês de abril de 2020. Que, ó Deus amado, Deus santo, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor receba este culto coletivo como cheiro suave e agradável ao Senhor. Que cada cântico que há de ser entoado, que a tua palavra que há de ser ministrada, ó Deus querido, fale profundamente a cada coração, não somente, ó Deus amado, no coração daqueles que estão aqui neste templo, pessoal de comunicação, alguns irmãos do Ministério de Louvor à Minha Vida, mas também fale profundamente ao coração de cada família, de cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Convido neste momento o Ministério de Louvor, que estará nos conduzindo neste momento de chamada à adoração. E eu lhe convido a que você deixe de lado todos os seus problemas, todas as suas inquietações, e que nós possamos glorificar a Deus e exaltá-lo em espírito e em verdade. Ministério de Louvor. Graças a Deus, queridos. Boa noite. Eu olho para a cruz, eu vou, do teu sangue participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Imensidão
ti, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado pelo amor de Deus, quebrantados pelo cuidado do Senhor na nossa vida. Quando nós nos deparamos com o amor de Deus por nós, quando nós nos deparamos com o cuidado do Senhor para com as nossas vidas, e percebemos que não somos merecedores deste amor, não somos merecedores deste cuidado, a gente é desmontado pelo Senhor. Nós somos confrontados pelo amor dele, melhor dizendo, somos constrangidos pelo amor do Senhor. Existe um texto na palavra de Deus que diz: o teu amor, o amor de Cristo nos constrange. Tá? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Ou seja, o amor de Cristo, ele nos impulsiona a sermos levados a uma tomada de decisão, a um posicionamento. Não conseguimos ficar inertes, não conseguimos ficar parados, não conseguimos ficar sem ação diante da demonstração do amor de Deus por nós. E aí eu lhe pergunto, quando você é confrontado por este amor, quando você é confrontado por esta graça, pela misericórdia de Deus, qual tem sido a sua ação? E a Bíblia nos orienta de que ao sermos confrontados pelo amor de Cristo, ao sermos constrangidos pelo amor do Senhor, que nós devemos nos render a Ele, que nós devemos nos submeter a Ele, que nós devemos nos entregar de corpo e alma, sem medo, sem qualquer tipo de reserva. Isso me faz olhar, me lembrar de um texto não, melhor dizendo, de um hino do nosso cantor cristão, que é o hino 579, que nos fala a respeito de olharmos para Cristo, que olhando para Jesus diante desses momentos turbulentos, diante desses momentos complicados, adversos, que não venhamos esmorecer, porque nos momentos mais adversos, Cristo não esmoreceu. Nos momentos mais difíceis, Cristo ele permaneceu firme e inabalável, com o propósito de cumprir a sua missão, que era dar a sua vida por mim e por você. Que nós também possamos, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, que possamos cumprir a nossa missão, que é justamente de levar a sua palavra, de anunciar os seus estatutos, de mostrar ao mundo de que vale a pena viver debaixo do senhorio de Cristo. Entoemos neste momento o hino 579, olhando para Cristo, ruge forte, contundente a guerra do pecado. Abra o seu cantor cristão ou o aplicativo do cantor no seu smartphone e cante conosco neste momento. Mas os seus favores não podem me
encontrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, o verso de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3, que diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Vou repetir. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, o amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Neste momento, eu queria orar junto com você ao som de uma música instrumental, porque já estamos chegando aos 15 dias da quarentena que foi estabelecida e terminada pelo Poder Público Municipal aqui de Una. Tanto que, de acordo com o decreto do prefeito, as igrejas ficariam fechadas por um período de 15 dias e podendo ser prorrogado por mais 15. Nós ainda não temos informações se o decreto ele vai determinar, se haverá um novo decreto determinando a prorrogação ou não desse período de quarentena que foi estabelecido na nossa cidade como uma das medidas para prevenir a disseminação do coronavírus que provoca a doença chamada Covid-19. Mas, enquanto estamos protegidos em nossas casas, em nossos lares, uma coisa que eu achei interessante, que eu vi alguns dias atrás, uma imagem, uma charge, melhor dizendo, que foi até divulgada pelos grupos do WhatsApp, em que uma família está dizendo, uma mulher, deve ser a mãe dessa família, ela diz: agora estamos seguros. E ela estava no meio de um círculo que era formado por enfermeiros, por médicos, profissionais da saúde, por policiais, por guardas civis. Enquanto eles estavam ao redor desta família, aquela família que dizia estar em casa, agora se sentia protegida. Enquanto estamos em casa, nos resguardando, protegendo a nós e aquelas pessoas que nós amamos dessa doença que tem dizimado milhares de pessoas ao redor do mundo, temos homens e mulheres que estão na linha de frente. Homens e mulheres que abriram a mão de estarem na proteção de seus lares, de suas casas, de seus apartamentos, para que pudessem estar lutando para que vidas pudessem ser preservadas. Homens e mulheres, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, também policiais, civis, militares, guarda municipal, que estão nas ruas se expondo para que eu e você pudéssemos ficar protegidos. E por que também não dizer de pessoas que trabalham nos supermercados, de pessoas que trabalham nas farmácias, nos postos de combustíveis, desses serviços considerados essenciais para a nossa sociedade, que também estão se expondo, para que nós possamos ter acesso a alimentos e outros tipos de gêneros, para que possamos ter a nossa vida preservada. E eu queria neste momento orar por esses homens e mulheres anônimos. Alguns nós conhecemos, temos vários irmãos da nossa igreja que trabalham em supermercados e que também estão enfrentando esse problema do coronavírus na linha de frente. Temos irmãos que trabalham na área da saúde, como é o caso da irmã Edileuza, da irmã Leleu, e de outros irmãos que também trabalham na área da saúde, como o caso da irmã Aline, que estão nessa linha de frente. E fora, familiares nossos, amigos nossos, que estão nessa linha de frente.
E nós vamos orar ao Senhor para que o nosso Deus possa protegê-los, para que o nosso Deus possa livrá-los de todo perigo e de todo mal. Curve sua cabeça. Querido Deus, queremos entregar neste momento nas tuas mãos esses homens e mulheres que estão na linha de frente nesse combate contra o coronavírus, contra essa doença chamada Covid-19. Homens e mulheres anônimos, mas que cada um, ó Deus querido, apesar da grande maioria eu não saber o nome, mas essas pessoas estão na linha de frente, abrindo mão de estarem protegidas dentro de suas casas, em comunhão, ou estarem junto com suas famílias, mas que estão, ó Deus querido, lutando para que as nossas famílias venham ser protegidas, para que os nossos filhos não venham ser atingidos com esse tipo de doença, para que as nossas vidas sejam preservadas. Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor possa protegê-los neste momento. Refiro-me, ó Pai querido, aos médicos, refiro-me, ó Pai Santo, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, à equipe auxiliar dos hospitais, das UPAs, dos postos de saúde, os militares que estão neste momento nas ruas, a polícia militar do nosso estado, a polícia civil, a guarda municipal de Una e as guardas municipais de outras cidades espalhadas por todo esse país, ó Deus querido, que também estão lutando, ó Pai amado, estão na linha de frente contra a disseminação desta doença. Colocamos também diante do Senhor aqueles que trabalham, ó Pai amado, em serviços considerados essenciais à sociedade e ao Estado. Refiro-me, Pai Santo, às pessoas que trabalham nos supermercados, as pessoas que trabalham nos postos de combustíveis, as pessoas que trabalham nas farmácias. Ó Pai Santo, Pai Eterno, nós pedimos que o Senhor também possa estar sendo com eles neste momento, protegendo-os e livrando-os de todo perigo e de todo mal. Porque, Pai Santo, quando eu estou orando por Lineu, que trabalha na área da saúde, por Aline, que trabalha na área da saúde, quando eu oro por Jefferson, quando eu oro por Eriton, que trabalha na rede de supermercados, quando nós oramos por Jamile, que também trabalha na rede de supermercados, ó Pai, nós orando por eles, ó Deus querido, também estamos orando por outras pessoas que também trabalham nesses serviços. Nós colocamos a vida deles nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja de todo perigo e de todo mal. Pai eterno, por fim, nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria às pessoas que estão exercendo autoridade em nosso país. Colocamos a vida do ministro da Saúde nas tuas mãos, colocamos a vida dos secretários estaduais de saúde nas tuas mãos, apresentamos a vida dos secretários municipais de saúde. Nós te pedimos que o Senhor possa estar dando para eles sabedoria, que o Senhor possa estar orientando os seus filhos, essas pessoas, ó Pai amado, para que possam tomar as melhores decisões. Que seja colocado de lado as disputas políticas, que seja colocado de lado, ó Deus querido, as disputas eleitorais, e que eles venham se concentrar única e exclusivamente em salvar vidas. É o que nós te pedimos, é o que nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Bem? Nesse momento nós convidamos o Ministério de Louvor que nos conduzirá no momento de louvor congregacional. A palavra está com os irmãos. Graça e paz, povo de Deus, amém? Você aí na sua casa, vamos louvar ao Senhor? E essa primeira canção diz que mesmo em meio a tudo isso que a gente está vivendo, a gente vê a glória do Senhor, amém? Não só aqui onde a gente está gravando, mas aí na sua casa, a glória do Senhor está neste lugar aí com você, com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, com todo mundo. O Senhor cobre com a sua glória todo o seu povo, amém?
continuar louvando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Porque o Senhor, Deus amado, a Tua mão poderosa tem nos alcançado e tem nos protegido, Jesus. Obrigado, Senhor, porque em meio ao mar revolto, nós podemos fitar os nossos olhos em Ti e sabemos, temos a certeza e convicção de que não afundaremos, porque o Senhor está conosco. Ó Deus amado, que o Teu povo, Jesus, em toda a face da terra, continue, Senhor, a olhar para Ti. Ó Deus amado, a ouvir a Tua voz e saber, ó Deus amado, que em Ti podemos ter calma, porque o Senhor está conosco. Fica conosco, muito mais o Senhor tem a nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Me convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4.
14, melhor dizendo. Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Mateus 14, verso 22. Pegou sua Bíblia? Mateus 14, a partir do verso 22, que diz: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí o verso 28 diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo, clamou, dizendo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe através da sua rica palavra em nossos corações. Se você tiver a curiosidade, você vai ver que os versículos imediatamente anteriores ao verso 22 que nós acabamos de ler, conta-nos a questão a respeito da primeira grande multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ele tinha passado o dia todo ensinando para a multidão, para um grande número de pessoas, e aquelas pessoas, elas queriam não apenas ouvir a voz de Jesus, mas elas queriam ter as suas necessidades físicas, as suas necessidades materiais e as suas necessidades emocionais atendidas pelo Mestre. Tanto que a Bíblia Sagrada nos diz no verso 14, do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, de que Jesus ele foi movido de íntima compaixão para com a multidão, e naquele momento ele curou um grande número de enfermos. E depois que ele ensinou, depois que ele operou essas maravilhas, a multidão estava com muita fome, e aí Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte: despede essas pessoas, despede eles, deixe que eles retornem para as suas casas. Melhor dizendo, os discípulos chegaram e disseram o seguinte: despede a multidão, deixe eles irem para a aldeia para que eles possam comprar comida para si. E Jesus chega para eles e diz: não é correto que aconteça isso. Vocês que têm a responsabilidade de providenciar comida para eles. Aí eles chegaram e disseram: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E aí eles fazem a multiplicação, aí Jesus faz a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, de uma tal forma que aquele alimento foi multiplicado a ponto de saciar a fome, de satisfazer a fome daquela grande multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios de alimento. Só o que aconteceu naquela tarde já era considerado um feito extraordinário, um feito memorável, não somente para os discípulos que estavam ali com Jesus, mas para aquela multidão. A multidão agora de barriga cheia volta para casa. E aí Jesus chega para os discípulos e determina para que eles pudessem pegar o barco
E enquanto ele, Jesus, estaria despedindo a multidão, estaria se despedindo das pessoas que haviam passado o dia todo com ele. E aí os discípulos chegaram, entraram nos seus barcos, entraram nas embarcações e começaram a fazer a travessia no mar da Galileia. Quando Jesus termina de efetuar isso, Jesus ele agora, ao invés de pegar o barco para poder se encontrar com os discípulos, ele decide subir ao monte. E ele vai ter o seu momento a sós com o Pai. É interessante que, como a oração fazia parte da vida de Jesus, Jesus não dava um passo sequer, não fazia absolutamente nada, se antes ter o seu momento com o Pai, se antes ter o seu momento com Deus, o seu momento com o Pai Celestial. E olha que Jesus é Deus. E isso já nos serve como uma grande lição, que antes de nós fazermos qualquer coisa, nós também devemos aprender a desenvolver este momento de separado, esse momento de privacidade, esse momento íntimo, esse momento reservado com o nosso Deus. E melhor ainda, não somente termos esses momentos a sós com o Senhor, mas também entendermos e buscarmos de Deus o direcionamento para a nossa vida. É algo que nós não temos o hábito de fazer. Seja sincero, você, eu, nós não temos esse hábito de ficarmos perguntando a Deus o que é que devemos fazer, qual é a vontade dele para com a nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa existência. Nós não temos este hábito. Temos o hábito, sim, de tomarmos as nossas decisões de acordo com a nossa experiência. Temos o hábito, sim, de nós verificarmos as nossas necessidades e começarmos a canalizar as nossas energias para termos as nossas, preste atenção, nossas necessidades atendidas. E não verificamos se é a vontade de Deus, ou qual é o desejo de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida naquela área, naquele momento, naquela circunstância, naquela situação. Nós não temos o hábito de fazermos isso. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a seguirmos o exemplo de Jesus. Olhar para o Pai. Voltar os nossos olhos para Deus. E o voltar os nossos olhos não significa apenas direcionar o nosso olhar para Ele, mas significa pararmos de exercermos qualquer tipo de desejo ou vontade e esperarmos para entender qual é o propósito, qual é a vontade, qual é o desejo de Deus em relação às nossas vidas. E aí, com base na orientação e na determinação divina, executarmos. É isto que Deus ele deseja de mim, é isto que Deus deseja de você. Só que diz a Bíblia Sagrada que logo depois que Jesus teve esse momento de oração com o Pai, a noite já tinha chegado, a hora já estava bastante tarde. E aí quando Jesus ele desce no monte e ele chega à beira da praia, ele já não consegue enxergar direito as embarcações, porque elas já estavam já no meio do mar da Galileia. E o que Jesus faz? Outra coisa tremenda, outra coisa extraordinária. Jesus não pega nenhum barco. Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Isso é fisicamente impossível. É impossível que uma pessoa, principalmente um homem adulto, consiga caminhar sobre o limiar das águas. Até porque existe o que nós chamamos na física de tensão inicial do líquido. E essa tensão inicial, ela só permite que até um determinado tipo de peso possa flutuar. Mas a depender desse peso, ela rompe este limite, essa tensão
função inicial, e a tendência, obviamente, é o fundamento, é a subversão. Mas Jesus foi ele que escreveu as leis da física, e ele pode muito bem, de acordo com a vontade dele, fazer com que as leis da física correspondam à sua vontade. E se ele quiser passar por cima dessas leis, ele passa, porque ele é Deus. E ele passou. E ele andou. Só que, assim como é difícil você imaginar, eu acho que neste momento você deve estar pensando, deve estar vindo na sua mente, deve estar sendo desenhada na sua memória a imagem de Jesus andando em cima das águas. Só que o texto ele traz uma complicação. Eu vou lhe dizer qual é a complicação. Não é só o fato de uma pessoa andar sobre uma superfície líquida, mas a complicação era que essa superfície líquida ela estava extremamente agitada. Porque diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 24, que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso quer dizer que uma forte tempestade estava acontecendo em alto mar. Estava acontecendo ali naquela parte aquática. Então quer dizer que Jesus já estava andando sobre águas revoltas, estava andando sobre águas que estavam formando ondas, e não eram ondas pequenas, não eram marolas, eram ondas violentíssimas. E mesmo com essas ondas todas que estavam sendo provocadas pelo vento contrário, Jesus ele continuou por cima do limite d'água, ou seja, ele não afundou, ele continuou caminhando em direção aos seus discípulos que estavam por dentro do barco. E qual foi a reação dos discípulos quando eles viram aquele vulto vindo da região da margem, indo em direção a eles? Era a quarta vigília da hora, então era aproximadamente por volta das 3 horas da manhã, quando Jesus ele estava fazendo essa caminhada. Eles se assustaram, no meio da madrugada, no meio da noite, eles começaram a gritar dizendo que era fantasma. Dizendo que eles estavam vendo um fantasma, e a Bíblia diz no final do verso 26 que quando eles gritaram fantasma, eles estavam aterrorizados, eles estavam possuídos por uma coisa chamada medo. E de uma certa forma, meu querido, é o que a população brasileira está vivenciando neste momento por causa dessa pandemia: medo. O medo ele surge na nossa vida quando estamos diante de uma situação inesperada. O medo ele surge na nossa vida quando estamos diante de uma coisa que nós não conseguimos ter o controle. O medo surge na nossa vida quando estamos diante de situações em que nós não temos absolutamente nenhuma forma de exercermos qualquer tipo de controle, cuidado ou direcionamento. Quando estamos ante o desconhecido, sentimos medo. E o medo, ele nos deixa impotentes. É o que está acontecendo hoje. Diante de uma doença que até um ano atrás nós não ouvíamos falar, porque convenhamos, em abril do ano passado você tinha ouvido falar dessa tal Covid-19, dessa coisa de coronavírus? Eu não tinha ouvido falar. Você também não tinha ouvido falar. Na verdade, as primeiras informações sobre essa doença surgiram no final do ano passado, no final do mês de dezembro. E eram notícias desencontradas que nós estávamos tendo a respeito dessa situação. E todo mundo imaginava que era um problema local, era um problema restrito ao povo chinês. Era um problema da China que só a China teria que resolver. Jamais nós poderíamos imaginar há 60 dias atrás. Melhor dizendo, nós não poderíamos imaginar há 45, há 30 dias atrás que nós estaríamos confinados em nossas próprias casas, que nós estaríamos impedidos de seguirmos a nossa vida normal. Quem é que poderia imaginar há 45 dias atrás? Você poderia imaginar que você estaria assistindo o culto em sua casa, ao invés de estar presente dentro
Na verdade, de acordo com o nosso planejamento, hoje seria o último dia do aniversário da nossa igreja. De acordo com o nosso planejamento, com o planejamento que nós fizemos no início deste ano, hoje nós estaríamos realizando batismos, hoje estaríamos celebrando a ceia do Senhor, hoje nós estaríamos numa grande festa, encerrando as comemorações e celebrações dos 11 anos de existência da Igreja Batista de Sena. Mas cá estamos, nas nossas casas, assistindo o pastor pelo celular, assistindo o pastor, ouvindo o pastor pela Smart TV, ouvindo o pastor pelo tablet, ouvindo o pastor pelo notebook ou pelo computador de mesa, enquanto o templo da nossa igreja está fechado. Quem é que poderia imaginar isso? Nos causa medo, porque, por exemplo, de acordo com o decreto do prefeito da nossa cidade, hoje é o último dia da quarentena. Só que nós não temos a mínima ideia que a quarentena vai acabar amanhã, mesmo ou não. Nós não sabemos. Poderá acabar amanhã, ou seja, a partir de terça-feira, depois de amanhã, poderemos ter culto normal das organizações da SMHB e MCM. Na quarta-feira poderemos voltar para os nossos cultos de doutrinamento, ou poderemos ainda passar mais 15 dias dentro de nossas casas ou mais. E esse clima de incerteza nos traz medo. Porque o que nos trazia segurança era justamente saber que depois do domingo vem segunda, e segunda é dia de trabalho, que no dia de terça-feira nós estaríamos justamente na nossa igreja participando do culto das organizações, que na quarta-feira nós estaríamos na nossa igreja participando do culto de doutrinamento, que no domingo nós teríamos a nossa escola bíblica dominical, que à noite nós estaríamos todos juntos no culto de proclamação, só que nós não sabemos de absolutamente nada. Não temos a mínima ideia se as escolas vão reabrir na semana que vem ou não. Não temos a mínima ideia se o comércio vai poder reabrir na semana que vem ou não. Nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer nos próximos dias. E isso nos causa temor. Isso nos causa medo. Mas eu lhe convido a que você ouça o que Jesus disse para os seus discípulos quando eles estavam com medo. Jesus ele chegou para eles e disse o seguinte: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, queridos, preste atenção. Quando Jesus ele falou isso, tende bom ânimo, sou eu, não temais, Jesus ele não estava no barco ainda. Quando Jesus ele disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais, Jesus não estava junto com os discípulos na proteção daquela embarcação. Jesus ele estava coberto pela escuridão daquela madrugada. Jesus estava no meio de um vento revolto, no meio de um mar revolto. Os discípulos apenas viam um vulto. E apenas ouviam uma voz no meio do assobio do vento forte. Mas a voz, mesmo sendo de uma certa forma sufocada pelo barulho ensurdecedor do vento que soprava violentamente sobre o mar da Galileia, aquela voz dizia: sou eu, tenho bom ânimo, não fiquem com medo. No meio dessa tempestade que colocou o nosso planeta de pernas para o ar, no meio dessa tempestade que colocou a nossa sociedade de pernas para o ar, e que ano de 2020 é esse, meus queridos, que nós estamos recebendo? Jamais poderíamos imaginar um ano 2020 tão complicado. Eu estava lendo esses dias uma postagem também do WhatsApp, na verdade eu tinha visto isso no domingo passado, pela manhã,
que dizia o seguinte: janeiro, 75 dias no mês de janeiro, ou seja, janeiro parecia que não ia passar. Fevereiro, apenas 9 dias. Em março, só teve domingo. Que ano louco! Aí, no final da mensagem dizia assim: que ano louco! Por que isso? 75 dias, porque janeiro, apesar de ter tido 31 dias, o mês parecia que não ia acabar nunca. Quando chega fevereiro, parece que você só tinha 9 dias no mês de fevereiro, porque o restante do mês de fevereiro foi todo de festa e celebração em virtude das festas carnavalescas. E no caso de domingo, do mês de março, porque em março praticamente nós não tivemos mais nenhum tipo de atividade. Porque no domingo a escola não funciona, e as escolas não funcionaram praticamente no mês de março. Tudo foi paralisado num longo e extenso feriado. E esse mês de abril que está começando agora, a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer. E é no meio dessas incertezas que Jesus disse: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E aí, queridos, quando Jesus ele fala isso, o verso 28 nos diz que Pedro responde. E como eu gosto de dizer, tinha que ser Pedro, é coisa de Pedro, só podia ser Pedro. Pedro ele chega e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro é doido. Pedro não girava bem na cabeça. Como é que Pedro ele nem raciocinou, ele nem pensou naquele momento de que Jesus ele estava andando por sobre as águas. Aí ele chega e diz assim: se tu és mesmo quem tu dizes ser, deixa que eu vá e ter contigo por sobre as águas. Ou seja, eu também quero vivenciar esse tipo de experiência. Eu também quero andar por sobre as águas. Eu também quero violar as leis da natureza, as leis da física. Se o Senhor estiver mesmo vindo em nossa direção. Apesar dessa loucura ou essa aparente insanidade de Pedro, ali nós tínhamos uma coisa de fé. Porque Pedro, naquele momento, ele olhou para Cristo. Ele disse o seguinte: se é o Senhor, eu posso confiar que o Senhor não vai me deixar afundar. Se é o Senhor, eu posso confiar que eu vou em direção a ti, e o Senhor estará pronto para me receber. Imagina a surpresa dos discípulos, já estavam surpresos em ter ouvido Jesus e visto Jesus já andar sobre as águas, e já estavam surpresos agora com Pedro chegando e fazendo a proposta de que Jesus permitisse que ele fosse ao encontro dele, de Jesus, também andando sobre as águas. Maior surpresa foi a resposta que Jesus deu para Pedro: venha. Aí quando Jesus chegou para Pedro e disse: venha, Pedro não pensou duas vezes. Pedro chegou e começou a se equilibrar no meio do barco que estava balançando extremamente, de forma intensa. Aí Pedro ele chega, coloca a primeira perna por fora da embarcação. Aí ele chega, coloca a segunda perna fora da embarcação. Aí ele impulsiona o corpo para sair do barco. E agora ele pisa sobre as águas revoltas. Mas ele olha para Jesus. Ele olha para Jesus, e enquanto ele está olhando para Jesus, ele empreende os seus primeiros passos. E ele continua olhando para Jesus, e ele vai andando sobre as águas. É interessante que enquanto os olhos dele estavam fitos no Mestre, ele não afundava. Mas chegou um determinado momento, queridos, que a razão chegou a Pedro. Chegou um momento em que a razão voltou para Pedro. E essa bendita racionalidade tem hora que nos atrapalha. Quando a gente começa a observar ou começa a vir à nossa mente as nossas experiências, no nosso conhecimento, as nossas impressões, e naquele momento Pedro ele chegou e percebeu: opa, tem alguma coisa errada. Não tem lógica uma pessoa ficar em cima das águas e não afundar. Não tem lógica uma pessoa andar por sobre as águas e não afundar. Não tem lógica uma pessoa conseguir se equilibrar em cima de uma superfície
líquida, sendo que essa superfície está revolta no meio de uma forte tempestade e não afundar. Ele olha e percebe a situação que estava ao seu redor. O barco estava longe, Jesus estava relativamente perto, mas ele olhava para um lado o mar, para o outro mar, o barco que era a sua segurança longe e Jesus que poderia socorrê-lo perto dele, mas não próximo bastante. E naquele momento que ele desvia o seu olhar para Cristo e começa a olhar para o mar, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, vem o desespero. Quando ele começa a afundar, vem o medo. Quando ele começa a afundar, vem o pavor. Quando ele começa a afundar, vem o temor da morte. Quando eu e você tiramos o nosso olhar de Cristo, quando eu e você voltamos o nosso olhar para as dificuldades e para os problemas, quando eu e você olhamos para as nossas impossibilidades, quando eu e você olhamos para a revolução que está acontecendo ao nosso redor, nos sentimos impotentes, logo começamos a afundar. E naquele momento, Pedro ele grita: Senhor, salva-me. E quando ele grita, Senhor, salva-me, na hora, Jesus, que estava um pouco longe, fica do lado de Pedro. E ele estende a mão a Pedro, segura Pedro, puxa ele, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí ele conduz Pedro de volta para o barco. E quando Jesus entra no barco, o vento se acalma. Talvez você esteja assim, sentindo que está afundando neste mar tão revolto, imaginando que os problemas e as dificuldades desta vida estão ameaçando a sua existência. Talvez você possa estar sem trabalhar em virtude da quarentena há 10, 14, 15 dias. E aí você olha para as contas que estão chegando, e você olha para a despensa de sua casa que está ficando vazia, e você olha para inúmeros compromissos que você tem que saldar. E você não sabe o que fazer. Talvez você chega e olha para os seus filhos que estão em casa, e você não tem a mínima ideia como é que vai ser o retorno deles. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer no dia seguinte, no mês da semana seguinte, no mês seguinte. Porque todas as suas certezas, elas foram embora e estão naufragando com esta quarentena, com esta ameaça invisível chamada Covid-19. Ou talvez, então somente talvez, você possa estar se imaginando em estar em uma situação completamente difícil, encurralado, sem ter por onde escapar. Eu te convido a que você chame por Jesus: Senhor, salva-me. Eu lhe convido a que você olhe para Jesus. Quando eu digo olhar para Jesus, não é apenas colocar os olhos nele, mas confiar nele, depositar a sua esperança nele, depositar a sua confiança nele, mesmo que toda a sua racionalidade diga o contrário, mesmo que todas as suas experiências lhe sinalizem de que não é por aí, mesmo que isso signifique dar um salto no escuro ou se deparar com um desconhecido. Mas isso não é fé. O autor de Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e plena convicção das coisas que em si
esperam. Deposite a sua fé em Jesus. Confie nele. Porque quando você olhar para ele, você vai encontrar vida. Quando você olhar para ele, você vai encontrar paz. Quando você olhar para ele, você vai encontrar esperança. Assim como aconteceu com os israelitas no deserto, que haviam sido picados por serpentes venenosas, e por causa de terem sido picados por serpentes venenosas, de acordo com a ciência, de acordo com a medicina, eles estavam irremediavelmente condenados à morte. Mas Deus ele orienta Moisés a levantar uma serpente de bronze e pede para que Moisés instrua o povo que todos aqueles que fossem mordidos pelas serpentes, que deveriam olhar com fé para a serpente de bronze. Se olhassem com fé, viveriam. E assim foi. Aqueles que olharam para a serpente de bronze viveram. Ou como aconteceu na época do Êxodo, quando Deus ele orienta Moisés a orientar ao povo a poder matar um cordeiro, e pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse nos umbrais das portas e das janelas, porque quando o anjo da morte viesse, ao vir as marcas de sangue nos umbrais das portas, ele não entraria para tirar a vida do primogênito. Isso nunca tinha acontecido. Mas aqueles que confiaram na palavra de Deus fizeram e viram seus primogênitos serem protegidos da última praga. E aqueles que duvidaram morreram. Me lembra também da questão da arca de Noé. Nunca havia chovido sobre a terra, mas Deus ordena a Noé a construir uma arca e avisar o povo de que um grande dilúvio haveria de vir e que só seria protegido aqueles que estivessem dentro da arca. Noé e sua família acreditaram na palavra, ficaram dentro da arca e sobreviveram. Os que duvidaram morreram afogados. A arca, a serpente de bronze, a marca dos umbrais das portas são símbolos da salvação que temos em Cristo Jesus. Isso é um ato de fé. Por isso, olhe para Jesus se quiseres ter vida. Olhe para Jesus se quiser ter paz. Olhe para Jesus se quiser ter condições de atravessar este mar revolto. Que Deus nos abençoe. Ministério de louvor. Maior que os meus problemas, eu não tenho
Senhor nosso Deus e nosso Pai, cremos que o Senhor está conosco, Deus. Mesmo que a gente não consiga lhe ver de forma nítida, mesmo que não consigamos ouvir a Tua voz de forma clara, cremos que o Senhor está conosco. Que possamos, ó Deus querido, voltar os nossos olhos para Ti, como está escrito na carta aos Hebreus. O Senhor que é o autor, ou seja, a nossa fé começa em Ti, e o Senhor é o consumador. A nossa fé se realiza em Ti. Ó Pai querido, Pai Santo, a despeito de todas as dificuldades, por mais que elas venham ser imobilizantes, ó Deus, que nós possamos confiar em Ti, porque o Senhor está na condução da nossa vida, na condução da nossa história. E aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que ainda não tiveram um encontro real contigo, que eles venham fazer como Pedro, sem medo e sem receio, que eles possam ir em Tua direção, que possamos olhar para Ti, confiando no Senhor, porque em Ti há vida, em Ti há esperança. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deseja ao seu familiar que está aí do seu lado uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana vitoriosa na presença do nosso Deus. Como eu disse no início do culto coletivo de hoje, de acordo com o decreto do prefeito Tiago Bichner, prefeito do município de Una, onde está situada a nossa igreja, hoje é o último dia da quarentena, ou seja, dos 15 dias em que ele estabeleceu de que os templos religiosos devem permanecer fechados como um modo de prevenção à disseminação do coronavírus do Covid-19. Ainda nós não temos nenhuma informação sobre se esta quarentena permanecerá, se vai ser prorrogada ou não. Ainda não temos. Então nós pedimos aos membros e congregados da igreja que fiquem atentos, porque nós estaremos divulgando através das redes sociais, seja pelo WhatsApp da nossa igreja. A divulgação vai ser feita primeiramente no WhatsApp da nossa igreja, e depois nós faremos a divulgação através do Facebook e do YouTube, informando aos irmãos se vamos ter o culto normal a partir da próxima terça-feira, depois de amanhã, ou não. Tá certo? Nós vamos estar, amanhã pela manhã, vamos entrar em contato com o Poder Público Municipal para sabermos quais são as novas orientações, seja do governo municipal, seja do governo do estado da Bahia. E os irmãos estarão sendo informados a respeito disso. Queira Deus, oxalá, que possamos ter a atividade restabelecida na próxima terça-feira. Se Deus assim permitir, amém. Mas se Deus não permitir, ou seja, se a quarentena for mantida, aí nós vamos informar os irmãos e aí prosseguiremos com a realização dos cultos transmitidos pela internet, cultos online. Em todo caso, os irmãos podem continuar mandando as suas contribuições, seus dízimos e ofertas para a conta da nossa igreja, dos dados bancários que neste momento estão sendo passados no rodapé de seu vídeo e que também serão discriminados na última lâmina assim que terminar essa transmissão do culto. Você pode depois fazer a transferência bancária ou fazer o depósito nessa conta que está aparecendo aí no seu vídeo e mandar, no caso, um comprovante de depósito pelo WhatsApp do nosso primeiro tesoureiro, irmão Augusto Aquino, ou para o WhatsApp do nosso segundo tesoureiro, irmão Leandro Trindade. Caso você queira fazer a entrega em mãos, faça o contato também pelo WhatsApp, que está também aí no rodapé do seu vídeo, que é o telefone do irmão Augusto, que ele vai lhe orientar de que forma você poderá fazer a entrega da sua contribuição. Nós solicitamos aos membros e congregados que mantenham o repasse
regular dos dízimos e das ofertas, para que possamos arcar com todos os compromissos que a igreja assumiu. A igreja está com suas atividades no tempo paralisadas, mas mesmo assim conta de água vem, mesmo assim conta de luz vem, e outras despesas elas precisam ser saudadas. E aí nós necessitamos da contribuição e da liberalidade dos irmãos. No mais, pedimos ao Senhor que lhe conceda uma semana de paz, que essa semana que está apenas começando seja uma semana ricamente abençoada por Deus. Demais cultos estarão sendo postados através das redes sociais que está aí no seu vídeo, tanto pelo YouTube, neste endereço que está aí, quanto pelo nosso Facebook, na fanpage oficial da nossa igreja, que também aí está discriminado no seu vídeo. Que Deus abençoe. Estaremos impetrando a bênção apostólica, após o que teremos interrompido o culto coletivo deste domingo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor dê a cada um de vocês uma semana abençoada, em nome de Jesus.